Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Gente Conectada. Esse videocast que reúne profissionais da área de gestão de pessoas, que reúne empresas que acreditam no programa Gente Conectada e que se conecta e que se reúne com você, que nos acompanha através do nosso canal no YouTube e também no Spotify. Para começar, eu quero aqui deixar o meu agradecimento aos patrocinadores, aos parceiros que garantem e que fazem esse projeto acontecer. Começando pela Tembo Benefícios, que é a fundadora do Gente Conectada e que também é a nossa mantenedora. Além da Tembo, nós temos também a Unitar Soluções Digitais, uma empresa de tecnologia que reúne pessoas, processos em um único lugar, trazendo incríveis soluções para a área de gestão de pessoas e para as empresas como um todo. Além disso, nós temos também conosco a São Bernardo SAMP, plano de saúde que atende empresas em todo o estado do Espírito Santo. A Endonauta, uma empresa que também oferece soluções incríveis em endomarketing, experiência do colaborador e cultura. Temos também a Apta, soluções digitais em segurança e medicina do trabalho, atuando não só no Espírito Santo, mas em todo o território nacional. A Blue Saúde e também o Meridional Saúde, que são empresas aí que oferecem também benefícios, solução na área de saúde para as empresas no nosso estado. Então nós queremos agradecer mais uma vez a todas essas empresas que também se conectam conosco, fazendo possível acontecer o Gente Conectada. E hoje nós estamos aqui com a Núbia César. Núbia, que é a gerente de pessoas da Biancogres e que se colocou à disposição para estar aqui conosco para esse bate-papo, onde a gente vai conversar bastante sobre um tema que é super interessante, que está muito em alta nas organizações, que é a questão das multigerações presentes dentro das organizações. Mas antes de entrar nesse tema, Núbia, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua conexão com a área de gestão de pessoas. Eu sei e gostaria que você falasse um pouco aí da sua trajetória também, de alguém que começou a sua vida profissional no Espírito Santo, depois foi para outro estado, passou um tempo fora do estado e que agora há alguns anos nos dá aí essa alegria, esse prazer de ter você conosco aqui, conectada com o nosso ecossistema, com a nossa comunidade de gestão de pessoas. Seja muito bem-vinda, Núbia. Obrigada. Queria agradecer o convite. É uma honra poder participar desse projeto tão lindo que é o Gente Conectada, que tem feito toda a diferença já desde o início do projeto, né, para nós profissionais de RH. Então, eu sou Núbia César, sou capixaba, sou aqui de Vitória, minha família também é de Vitória. Sou da área de recursos humanos desde sempre, mais de 30 anos, né, que eu trabalho na área. E quase 20 aí como gestores de RH. Começou como adolescente aprendiz, né, Núbia? Adolescente aprendiz, Porque assim, esse tempo, com essa carinha jovem que você tem, com certeza você começou como adolescente aprendiz, né? Foi como adolescente aprendiz, mas eu já estou chegando aos 50, né? A gente se cuida para ter uma carinha jovem, mas já estou chegando aos 50, muito feliz, né? Com a minha escolha profissional e pessoal. Então, eu sempre trabalhei na área de pessoas. Sou mãe de Maria Flor e de Marcelo, sou mãe de coração também do Davi, então tenho 3 adolescentes em casa, que é um aprendizado incrível, né? Eu adoro falar de gerações porque eu vivo um momento muito especial na minha vida, que ter 3 adolescentes, né? Então, minha trajetória sempre foi na área de pessoas, fiquei quase 20 anos fora, trabalhei no Brasil em várias cidades, inclusive no norte do país, morei 2 vezes lá, em Carajás. Tive uma atuação também em Moçambique, fiquei lá um tempo para implementar 2 projetos grandes, né, da empresa que eu trabalhava. Então, tenho uma trajetória já com todos os processos de RH, né? Então, sou um profissional generalista. E agora, com a oportunidade, né, de voltar para o meu estado, vai fazer 3 anos que estou em Vitória novamente. Estou muito feliz e me conectando com pessoas, né, e com projetos como esse, Gente Conectada, que eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande de formar as novas gerações da área de RH, né, e contribuir aí como um todo, né, para o desenvolvimento do nosso estado, enfim. Então, é um prazer estar aqui. Que bom, Núbia. O prazer é nosso e eu fiquei aqui te ouvindo e imaginando que todas essas experiências também, inclusive fora do país, essa eu não sabia, com certeza trouxeram para você também uma bagagem muito interessante de um contato com culturas muito diferentes, né? Seja dentro do nosso país, né, que é
é um país continental, como também a oportunidade que você teve de estar fora do país. Com certeza isso deve ter trazido para você uma bagagem incrível, que hoje aí a gente tem a oportunidade de usufruir disso de novo aqui dentro do nosso estado, né? Muito, muito legal. Com certeza, né? Eu acho que é uma experiência de vida, né? A gente fica uma pessoa melhor, né? Quando você conhece outras realidades. Como você falou, assim, o Brasil é muito grande e trabalhar no Brasil em algumas áreas me preparou para essa experiência fora, né? Foi um país da África onde a gente tem muitas carências, né? Em todos os sentidos. Então, é uma experiência que, de fato, contribuiu muito para a minha trajetória pessoal e profissional, né? Conhecer outras culturas nos faz ver que algumas verdades, algumas certezas que nós temos, elas fazem parte de um contexto que a gente vive. Quando eu faço a expansão disso, né, eu consigo ver outras perspectivas. Então, é um crescimento muito grande, né? Eu tenho muito prazer de ter participado desses projetos e hoje poder também ajudar outras pessoas, né, com a minha experiência. Que bacana, Núbia. E aí você também, aí na sua apresentação, já fez um pouco da sua conexão com o tema que nós vamos conversar, que é a questão das multigerações. Hoje nós falamos da presença de 5 gerações dentro das empresas, né? Nós estamos recebendo agora os adolescentes aprendizes, né? Que são da geração alfa, essa geração que já nasceu com rede social. E, ao mesmo tempo, nós temos profissionais dentro das organizações com mais de 60 anos, com mais de 65 anos, porque a gente fala também de um momento em que a expectativa de vida aumenta, a qualidade de vida aumenta também, e também uma série de contextos sociais e econômicos, né, que fazem com que pessoas também com 60, 65 e até 70 anos, eu já tive a oportunidade de trabalhar em empresa que tinha profissional com mais de 70 anos, trabalhando, mas ao mesmo tempo se encontrando ali dentro desse espaço com um adolescente, com um jovem de 15, de 16 anos que já nasceu dentro de um contexto de rede social. E aí você já faz a sua conexão com esse tema falando do seu desafio aí de ter em casa 3 adolescentes e que te fazem aí pensar, refletir e com certeza estudar também sobre essa temática, né? Sem dúvida. Eu vivo essa realidade, né? Nós temos colaboradores de 50 anos de casa e eu tenho supervisor de produção de 24 anos de idade, que gere pessoas com 25, 30 anos de empresa. Então, eu acho que isso tem uma química fantástica. E é interessante porque sempre que eu vou falar desse tema, seja dentro da empresa ou fora, com profissionais de RH ou com outros líderes, fala-se muito de conflito de gerações, né? As pessoas já falam com pesar, com a dor desse momento. Não deixa de ser um desafio, né? Mas eu gosto muito de refletir sobre congruência de gerações, né? Eu acho que a gente pode oportunizar muito desse processo, né? Desse privilégio que, nesse momento, nós temos de baby boomer a geração alfa já chegando nas empresas, né? E quando a gente fala de gerações, eu acho que é importante a gente trazer uma reflexão de que o que é formado uma geração, né? Acho que ele faz parte de um contexto daquele tempo, daquela época. Um contexto onde a gente tem, talvez, influência política, social, até de valores daquela geração. Hoje, quando eu falo da geração Z, né, que nós temos muito nas empresas, eles vêm de um contexto onde a gente tinha pandemia, ansiedade, tecnologia, o advento das redes sociais, né? Eu acho que esse contexto nos ajuda a avaliar sem julgar, né? Por que eles têm esses comportamentos? Por que pensam e se comportam? Ou por que nos desafiam nesse lugar, né? Porque eles vêm de uma realidade que, para aquele momento, era aquilo que fazia a junção ou aquilo que influenciava os comportamentos, né? A forma de atuar. Então, acho que entender cada contexto, né, de geração nos ajuda a conectar tudo isso em prol de uma realidade que pode ser fantástica, né? Empresas que se utilizam dessas gerações, né, conectadas no mesmo período, ela tem uma competitividade, né? Tem pesquisa que fala 22% a mais do que o seu concorrente, né? Quem consegue aproveitar o melhor de cada cenário e, com isso, trazer um resultado comum. Então, um tema... É interessante, né, Núbia, essa ideia que você traz, né, da gente quase que de substituir essa palavra que a gente usa de conflito de geração, que é uma palavra conflito, apesar de que a gente fala na área de gestão de pessoas, de que o conflito tem um lado positivo, que a gente tem que saber fazer gestão de conflito e tudo mais, mas existe uma carga
negativa nessa palavra conflito, né? E aí você traz essa ideia da congruência de gerações. Muito interessante isso. E eu me lembrei aqui, Núbia, de que a primeira vez que eu ouvi você falando, nem sei se você vai se lembrar disso, tá? Mas a primeira vez que eu ouvi você falando sobre essa questão de gerações foi num evento em que nós estávamos participando e que você trouxe uma ideia que eu confesso que me tocou e me fez refletir muito e que eu, inclusive, já citei em outros lugares, eventos e palestras que eu dei, falando sobre a questão de que assim, a importância da gente olhar para a geração e entender que essa geração, como você trouxe aqui, né, ela é fruto de um contexto. Quando a gente fala das novas gerações agora, geração Z, de geração alfa, e aí foi dessa forma que você trouxe lá nesse evento, parece que nós estamos falando de uma galera, de uma turma que desceu de uma nave espacial e que caiu aqui. Parece que a gente fala de algo que não tem uma conexão com a gente. Quando, na verdade, as novas gerações, a geração Z, a geração alfa, ela é composta de nossos filhos, de nossos sobrinhos, de nossos afilhados, de pessoas que olharam para nós, e aqui trazendo isso para o contexto do trabalho, né? Para a nossa forma de trabalhar, para aquilo que a gente suportou, para aquilo que a gente deu conta dentro das empresas, olhou para nós e falou, quero isso para mim, como também olhou para algumas coisas e falou, não quero isso para mim. Então, ela é fruto também de valores e de contravalores, pela perspectiva dela, da nossa forma de atuação, né? Então, eu queria explorar um pouco disso com você, assim, né? De como que é importante a gente olhar para a geração, não com esse olhar do conflito, do eles contra nós, mas olhar para essa geração como também fruto de uma responsabilidade nossa, né? É verdade que é um desafio muito grande para nós, profissionais de RH, para os líderes, né, gerenciar essa diversidade de gerações. Então, acho que tem a questão do conflito, do desafio, mas nós temos um lado positivo que a gente precisa explorar, e explorando isso a gente tem excelentes resultados, né? E eu penso muito isso, assim, quando eu vejo um gestor de RH, um líder reclamando da geração que chegou, que dá trabalho, que são pessoas que têm comportamentos diferentes até das nossas crenças, eu falo, o que eu tenho com isso, né? São os nossos filhos. Olha, essa geração que chega já são frutos de uma influência que nós temos na sociedade, né? Seja na nossa família, seja com amigos, né? Nós temos, então, uma responsabilidade na formação, na influência desse grupo. E quando eu penso isso, né, num contexto de que os pais são responsáveis, né, pelas primeiras orientações, né, valores. Os líderes também têm um peso muito grande nisso, né? Porque é o líder que, quando esse colaborador chega, né, que ele tem dificuldade de receber um feedback, né, que tem, às vezes, dificuldade de uma frustração, de uma orientação, que ele tem dificuldade de uma atuação, ele pensar que, às vezes, aquele profissional foi o meu jovem aprendiz lá atrás, meu estagiário, né? Eu tive influência sobre, direta ou indireta. Então, é a gente acolher com empatia e entender que esse é um papel da sociedade como um todo, dos pais, mas nas organizações o líder tem um papel fundamental. Eu acho que até o principal, né? Nós, como área de pessoas, a gente dá todo o suporte, orienta para o líder, mas é ele que está ali na linha de frente, e se ele conseguir entender isso como algo positivo, com empatia, ele consegue trazer um processo até de uma mentoria reversa, né? Por que não um jovem que chega, né, da geração Z, milênio, que tem uma forma de aprendizado ou uma forma de questionar o mundo, o mercado de trabalho, a forma com que nós fazemos os processos, diferente de quem está ali, que tem uma experiência incrível, que está há muito tempo, que conhece muita cultura. Eu trabalho numa indústria, né, que às vezes é especialista naquela indústria, naquele equipamento. E como ele pode se oportunizar desse jovem que faz as perguntas que a gente nunca espera e que tem sugestões ou ideias inovadoras que a gente consegue transformar isso em resultado, né? A IBM, por exemplo, né, quando ela entendeu que essa junção de gerações poderia trazer um resultado legal, ela fez um trabalho com isso, ela teve um aumento de 25% na inovação da empresa, que é juntar esse conhecimento, né, concreto de quem está ali há mais tempo com quem chega
E aí, de um mundo já digital, né, que pensa diferente, né? Nós que temos, em média, eu tenho pelo menos, em média, 50 anos, né? A gente viveu todas essas etapas, que eu acho que é um privilégio, eu me sinto muito privilegiado, que venho de um mundo totalmente analógico para um mundo digital hoje, né? Então, nós temos aí um conhecimento construído, que é diferente de quem já nasce nessa geração. Então, juntar tudo isso, né? Essa experiência e o líder oportunizar disso, nós temos seguramente um resultado diferente. E quem entende isso, né, vai sair na frente, sem dúvida nenhuma. Né? É interessante que Núbia traz alguns pontos muito, muito legais aqui na fala dela, que é um projeto que eu vejo que muitas empresas têm desenvolvido, que é a questão da mentoria reversa, né? Essa possibilidade de você colocar ali o jovem, né, o milênio, o da geração Z e agora da geração alfa, para mentorar o profissional, né, mais experiente aí de outras gerações, e do quanto que isso contribui para as organizações. Então existem inúmeros projetos aí de empresas que conseguem fazer acontecer essa mentoria reversa. E você traz também a questão de quando as empresas conseguem fazer isso de uma forma congruente, usando aí a palavra que você trouxe no início do nosso podcast, o quanto que isso potencializa a inovação dentro das organizações. Esse exemplo que você trouxe aí da IBM, né? Mas, Núbia, eu acho que talvez o desafio que a nossa geração, e eu também estou aqui chegando na casa dos 50, que a nossa geração enfrenta, é de que nós vivemos essa transição de gerações agora de uma forma muito acelerada. Né? Quando estava te ouvindo, eu também estava me lembrando aqui que eu também fiz parte aí desse movimento de que vivi num mundo totalmente analógico e hoje estou num mundo praticamente totalmente digital. Né? Me lembro que na minha adolescência, quando eu saí do interior e vim para Vitória, eu precisei várias vezes explicar para minha avó, e eu tenho o privilégio de ainda ter a minha avó viva, né, no convívio direto comigo, e recentemente a gente estava se lembrando disso, que eu explicando para minha avó que ao fazer uma transferência bancária aqui em Vitória, ao colocar um dinheiro dentro do envelopinho, lembra? A gente fazia isso, né? Colocava dentro do envelopinho, ia lá na agência bancária e colocava no caixa eletrônico. Imediatamente, ela, lá no interior do estado, conseguia visualizar esse dinheiro na conta dela e fazer o saque. Quer dizer, a minha avó tinha dificuldade de entender isso. Ao mesmo tempo, por todos os fatores, como a gente falou aqui, de aumento de expectativa de vida, desculpa, peraí, deixa eu voltar. Ao mesmo tempo, a gente falando aqui sobre essa questão do aumento de expectativa de vida, essa mesma senhora, minha avó, hoje faz ligação para mim de vídeo no WhatsApp. Utiliza o WhatsApp e liga para mim de vídeo no WhatsApp. Então, eu estou trazendo esse exemplo para falar assim, que talvez a nossa dificuldade ainda de lidar com tudo isso, porque é tudo muito rápido. Né? Nós somos uma geração, e existem outras gerações que estão convivendo conosco, que antes assistiam essas transições ou quase não assistiam essas transições, porque entre uma geração e outra levava muito tempo. Muito tempo, E hoje está tudo junto e misturado e a gente nem tem tempo de digerir muito isso. Né? Então, acho que talvez a grande dificuldade seja essa, assim, né? A aceleração que o digital traz, que faz com que a gente não tenha muito esse tempo de digerir as mudanças que já estão acontecendo, né, enquanto nós estamos aqui conversando. Né? Eu lembro que a gente tinha isso muito claro, as mudanças, e era discutido isso com muita clareza. Né? Você tinha revistas, né, que falava, eu lembro que eu assinava algumas revistas de gestão de pessoas para que a gente tivesse ali a informação, e aí era muito cadenciado, né? A partir de agora lançou isso, essa é uma nova ideia, essa é uma nova forma de atuar. Isso não existe mais, a gente vive isso quase que por osmose, sem perceber, né? As coisas vão chegando. Eu lembro que eu tinha sempre tive
essa disciplina de, ao dormir, ler pelo menos os 5 principais jornais, né, entender o que estava acontecendo pelo mundo, e no outro dia eu ia lá e me atualizava. Hoje em dia você não consegue mais. Não dá tempo, assim, não dá tempo, né? Você lê, eu ainda faço as leituras à noite, mas você acorda, aconteceu tanta coisa no mundo, você fala, não é possível, né? Então, eu acho que chegou de uma forma muito veloz, né? E aí tem dor para algumas pessoas, né? De fato, é complicado, né? Você fala da sua avózinha. Meu filho, ele não aceita dinheiro físico. Ontem ele chegou e falou, mãe, eu estou com dinheiro aqui, você pode me passar um Pix? Ele não gosta, ele não tem, né? E eu fiquei pensando isso, gente, como pode, em tão pouco tempo, né, o dinheiro físico já é um incômodo para uma pessoa de 16 anos, né? É inconcebível, né? Então, eu acho que a gente vive por influência o tempo todo, né, de mudança, né? E nós que somos da área de pessoas, né, precisamos estar ainda... Como é que eu fico um passo à frente de tudo isso? É quase que impossível, mas é necessário, né? Eu não posso esperar com que chegue em mim para que eu reaja. Eu preciso estar um passo à frente para que eu consiga até suportar aquele líder que vai receber, e às vezes é o líder que está ali há muitos anos, fazendo o processo com excelência, e que a gente chega com uma série de abordagens de tecnologia, de inovação, e com pessoas, né? Porque não dá mais, né? Eles me pedem, Núbia, eu quero uma pessoa desse perfil nessa idade. Eu falo, não tem mais. A gente vai precisar entender que a nossa força de trabalho são esses jovens, é essa nova geração que tem aspectos fantásticos. Eu preciso fazer com que o meu gestor entenda isso e que ele também esteja preparado. Então, o processo para a área de pessoas é um processo que tem que ser mais acelerado, né? Eu tenho essa angústia ou essa expectativa de estar conseguindo ajudá-los, né, um passo antes, que é quase impossível, mas eu acho que é o nosso papel, né, buscar conteúdo, né, momentos como esse aqui, né, de troca. Né, eu acho que o momento de troca hoje ele é até mais rico, porque o conhecimento está ali, né, na palma da mão o tempo todo. Né? Mas a gente trocar com quem vive esse momento, com quem vive essa dor, com quem já fez isso, ou com quem já está fazendo que tem algum resultado. Se eu puder dizer que essa é uma das principais formas de você reduzir a angústia, de você trazer novidades ou estar pronta para suportar esse momento, acho que é uma boa dica, né? Essa troca com quem já faz. E é um desafio que me dá muito prazer, sabe? Eu consegui olhar esse desafio das gerações e ver grandes oportunidades e ver que eu posso, de alguma forma, influenciar essa geração. Eu acho que nós temos essa oportunidade nesse momento, né, de influenciar, e eu tenho combinado com os meus meninos, eu aprendo algo com eles todos os dias, são coisas absurdas, palavras novas, formas de atuação, porque você fica... Então, eu acho que eu fiz tanto isso com meu filho, né, de todos os dias chegar em casa e passar a lição de casa com ele, de orientar, quase que é o inverso hoje o processo, né? Eu pergunto, como é que foi seu dia? E ele fala, aprendi isso, você sabe disso? Dificilmente eu sei, né? Ele só me pergunta coisas que eu não sei, eu acho isso incrível, né? Então, hoje, ele passa a lição comigo, né? Do que ele aprendeu, de como é que tem sido esse novo mundo. E essa conexão com esses diversos tempos, né, que nós vivemos, tem sido algo muito prazeroso, essa congruência de entendimento. Eu acho que, talvez, né, Núbia, o primeiro e o principal passo é mudar essa lente com a qual a gente olha para gerações. Quando eu te escuto, eu escuto isso de você, né? Você fala assim, olha, para mim se tornou algo prazeroso. Então, de fato, assim, mudar essa lente, né? Sair dessa lente... Vou usar de novo aqui as duas expressões que você trouxe, né? Sair dessa lente do conflito e olhar com essa lente da congruência, né? Talvez esse seja o primeiro e o principal passo para a gente começar a não ter todas as respostas, porque a gente não vai ter todas as respostas. A gente sabe que vão ter ali as dificuldades do dia a dia, né? Dessa gestão dessas 5 gerações ao mesmo tempo dentro do ambiente de trabalho, mas de você começar a encontrar alternativas, de você começar a encontrar possibilidades dentro desse contexto, dessa história que a gente vive, né? E entender que o que brilha os olhos deles não é mesmo, né, na mesma abordagem que há 10 anos, ou até 5, né? Essas coisas estão mudando tão rápido, né? A gente usava, eu sempre trabalhei com esse processo de formação de mão de obra, né? Trabalhei em grandes projetos na minha carreira e a porta de entrada, né, como principal desafio para grandes projetos,
Então, na minha caminhada, né, eu desenhei vários projetos de como trazer esse jovem. Então, antes, eles vinham muito pela remuneração, pelo benefício, pela oportunidade de ter um futuro melhor, de ajudar em casa, inclusive, né? Uhum. Não deixa de ser em alguns casos, mas hoje eles olham muito assim, o que vai gerar valor para o futuro, né? Que contribuição eu vou dar, né, atuando, fazendo essa atividade, né? Como que eu vou poder ser útil e como eu vou poder cuidar melhor do planeta e da sociedade, né? E tem esse viés, e tem também o viés, né? Nós temos um estado ainda com muitas oportunidades, né, de formação de jovens. Uma das coisas que me surpreendeu no retorno eu abro um programa de formação, o interesse desse jovem, né, em atuar, a sede que ele tem do aprendizado, mas, ao mesmo tempo, até um medo, né? Porque, assim como nós temos esse receio de como receber, como é que eu vou atuar com esse jovem, vou dar conta, eles também têm esse receio em relação... Como é que eu vou trabalhar como é que eu vou trabalhar com esse pessoal, né? Com essa geração também. Então, acho que esse é um receio mútuo, né? Então, acho que a gente precisa ter esse acolhimento. E aí tem algo que eu falo que... nós, como pais, né, a gente tem esse desafio e essa preocupação e essa responsabilidade, né, de colocar, né, de disponibilizar para a sociedade um filho, um sobrinho, né, melhor. E nós, como líderes, nós temos que ter essa mesma preocupação, né? Qual é o meu papel no letramento, né, desse jovem no mercado de trabalho, né? Qual é a minha escuta para esse jovem? O que eu posso deixar de legado para ele, né? A gente tinha profissionais que entravam para ficar 30 anos. Esse jovem, às vezes, ele não vai ficar 30 anos, vai ficar 5. Mas, nesses 5, o que eu posso fazer para com que ele deixe uma contribuição, um legado de alguma forma, mesmo sendo tão jovem, e com que ele leve também daqui um aprendizado, uma bagagem que vai fazer diferença em outro lugar. Porque quando eu trabalho para desenvolver o mercado, melhora para todo mundo, né? Então, assim, era outra angústia que eu vi, que assim, essa pessoa vai chegar, mas não vai ficar muito tempo com a gente. Vai ficar 3 anos? Vai ficar só 5 anos? Eu falo, gente, se em 5 anos ele traz, né, uma contribuição, né, que vai me ajudar, inclusive, mudar minha forma de agir, com que ele vai me desenvolver no letramento dessa geração, ele já fez a diferença, né? Então, pensar também que os ciclos talvez não serão tão longos e como eu aproveitar da melhor forma, né, essa mão de obra que é inquieta, que pensa o tempo todo em fazer diferente e que também preza muito pela estrutura, né, pelo equilíbrio de vida pessoal e profissional, que não tem nenhum problema nisso, desde que a gente tenha bons combinados, né? Então, acho que tem como a gente realmente se oportunizar muito. Você me fez lembrar, Núbia, recentemente eu fiz uma palestra sobre essa temática e até escrevi sobre isso também, que é a mudança que acontece quando a gente fala de uma palavrinha que era e ainda é um pouco comum quando a gente fala das nossas gerações aí, que é a retenção nas empresas, né? Quando você fala dessa questão do tempo, né? Tinha um profissional que ficava 30 anos na empresa. Nós temos, né, profissionais que estão na empresa há 30, 35 anos. E que as novas gerações, elas ficam 3, ficam 5. E aí essa mudança de novo de perspectiva, de olhar. Eu posso olhar para isso e ficar chorando e me lamentando porque eu não tenho mais o que fica 30, ou nessa perspectiva que você traz, olhar para esse que vai ficar 3, que vai ficar 5 e falar que contribuições essa pessoa pode trazer. E aí eu fiz, né, nessa palestra, nesse texto que eu escrevi, uma comparação entre a expressão, né, retenção e engajamento. Porque quando você fala de retenção remete a quê? A prisão, né? Retenção, olha, eu quero que você fique e eu vou te reter aqui. E isso é uma expressão, um termo que não conversa mais com o momento que nós estamos vivendo. As pessoas não querem ficar retidas em uma empresa. E o contrário disso é pensar assim, que razões eu dou, e aí vem o engajamento, que é que razões eu dou para que essa pessoa queira ficar? Né? Que ambiente eu estou oferecendo, não para segurar essa pessoa, mas para que ela queira ficar. E aí você traz também uma coisa que é muito, muito comum nas novas gerações, que é esse interesse, né, pelo propósito. Né? Em que eu estou contribuindo
com o mundo, o que eu estou contribuindo com a sociedade, com isso que eu estou fazendo, né? Então, essa conexão entre o trabalho, aquilo que ela faz e um propósito é muito mais forte nas novas gerações, né? Eu tenho vários exemplos, né? Tanto na minha experiência agora quanto anterior, dos jovens que têm escolha de ficar ou não, né? Que têm oportunidades no mercado, mas escolhem ficar, o quanto eles crescem, né? Eu trouxe até um exemplo de um supervisor que tem jovem, 24 anos, temos diversos exemplos na organização em que eu estou. E quando eles sabem que tem potencial para estar em outro lugar, né? Que eles têm asas para voar e escolhem ficar, o resultado é exponencial. São profissionais de destaque, assim. Tem uns que eu falo, nossa, são os do meu coração, né? Que eles sabem que são muito bons, sabem que estão muito atualizados com o mercado, né? Tem uma formação excelente e escolhem ficar. Porque vê, né, congruência de valores pessoais com os valores da empresa e vê propósito naquilo que fazem. Então, é possível, inclusive, a gente fazer esse processo de engajá-los a ponto de posso não estar aqui, mas quero estar aqui e vou ficar, né, pelo tempo que for importante, que tiver uma troca rica. Então, nós temos diversos casos de sucesso de pessoas que sabem que tem espaço em qualquer lugar e escolhem estar na organização. E isso quem vai fazer com que ele se conecte é a liderança, né? É o quanto a liderança olha para ele, respeita, admira, dá lugar de fala e também coloca os limites quando precisam, sim, né? Porque sim. isso faz parte, né? Assim, na criação a gente sabe que o limite também é amor, né? A orientação também é amor, né? Às vezes a frustração também é. Mas quando o líder está preparado para fazer isso, dando clareza de propósito, dando clareza de qual o próximo passo de carreira, dando clareza que aquilo, né, vai fazer com que ele seja um profissional maior, mais robusto, melhor preparado lá na frente, isso gera uma conexão incrível. Então, a gente tem que trabalhar pensando que nós vamos conseguir reter excelentes que vão ficar conosco por uma jornada longa e aqueles que vão ficar menos tempo, como é que eu vou conseguir, né, oportunizar aquele tempo da melhor forma possível, né? Eu ia trazer exatamente isso, Núbia, assim, o quanto que é o papel da liderança fazer e contribuir para que aconteça essa conexão de propósito, né? Porque muitas vezes a gente erra como líder, como gestão de pessoas e como líder, porque a gente deixa para que o próprio colaborador faça essa conexão. Né? Ele pode sim fazer essa conexão por conta própria, mas a gente não pode se eximir da nossa responsabilidade como líder de contribuir para essa conexão. Né? Então, de olhar lá para o jovem, olhar para cada uma das gerações que compõem ali a minha equipe de trabalho e pensar em mim como líder, pensar assim, como que eu posso contribuir com cada um deles, pensando, né, que o que os motiva, o que os faz permanecer aqui podem ser aspectos distintos, diferentes, mas como que eu, como líder, posso contribuir para que ele consiga fazer uma conexão entre o propósito de vida dele e o propósito dessa organização, né? Então, é nosso papel como líder apoiar, né? Ajudar nessa conexão, né? E eu falo que o aprendizado, né, o conhecimento não vem mais de cima para baixo, como era, né? Então, eu acho que o líder terá a humildade para entender que ele vai contribuir muito, mas que ele vai aprender, né? Que ao ouvir, ele também vai ser contaminado por esse processo de aprendizado. Ele também vai ser um líder melhor, maior, mais preparado, né? Melhor preparado. Quando ele tem essa consciência, ele já olha para aquele profissional não como alguém que vai me dar trabalho, porque dá trabalho, a gente sabe que dá. Não tem jeito, dá trabalho. Mas todas as gerações dão trabalho. Todas. Educar dói, educar dá trabalho, exige tempo, dedicação. Você tem que repetir, às vezes, a mesma coisa diversas vezes, mas quando ele olha para aquele processo como um processo de troca, né, eu também tenho a ganhar, eu também posso me oportunizar disso, aí que eu acho que a gente tem essa congruência que eu falo, né, que é um aprendizado mútuo e um crescimento, e o resultado é exponencial, não tenho dúvida. Assim, quando a gente entende isso, melhora muito o resultado, seja da produção, né, seja porque a gente trabalha por resultado, mas seja do clima organizacional, né, seja de leveza, né, nesse dia a dia. Enfim, acho que são muitos os ganhos, né? E aí, Núbia, eu queria retomar um ponto que você trouxe antes aí na sua fala também, que é o nosso papel enquanto gestão de pessoas, né?
nós temos, eu brinco que o RH ele acaba assumindo em vários aspectos dentro da organização múltiplos papéis. Né? E aí quando a gente fala de questão de gerações também não é diferente, né? Porque ao mesmo tempo que o gerente de RH, o coordenador de RH, a liderança ali da equipe de RH tem que cuidar dessas multigerações ali na própria equipe, né? do próprio RH, que está ali com essas 4, 5 gerações presentes dentro do próprio setor de RH, mas nós, como gestores de RH, nós temos que ter o olhar também para a organização como um todo. Não só para cuidar ali dessa congruência de gerações no nosso setor, mas contribuir para a cultura da empresa, contribuir para que essa congruência ela aconteça também nos demais setores da organização. E aí vem o que você falou, né, que é quase que essa necessidade que nós temos de estar um passo à frente, né, de estar olhando por cima e olhando além, né, do que está ali colocado, para que a gente seja esse propulsor, né, dessa congruência dentro da organização como um todo e não só na nossa área de RH. Né? Eu gosto muito desse tema, porque esse é um desafio muito grande. Né? Nós somos parte disso, nós somos líderes que temos esse tipo de... Né, temos essa equipe, diversos perfis. Nós temos um papel de influenciar o board. Né? Então, assim, quem vai pautar esse tema numa reunião de diretoria? Quem vai levantar essa bandeira? Geralmente é a área de pessoas. É claro que nós temos líderes incríveis que são parceiros nesse processo, mas nós temos esse papel de influência e também de ajudar esse líder, né, a não olhar isso como uma dor, mas olhar isso como algo possível e de estar junto com ele. Né? Gestão de pessoas, de fato, não é com RH, mas o nosso papel é um papel de suporte, né? De lá de parceria, de sócio do negócio. Eu sou sócia com você nesse problema, você vai poder contar comigo. Né? Então, eu não vou estar na linha de frente, mas eu vou estar ali, às vezes, de mãos dadas, né? De mãos dadas, ou de um trabalho de preparação, né? De um letramento anterior, ou de um suporte. Então, eu faço muito isso, né? Conversas individuais com essa liderança, quando eu percebo que ele tem um pouco mais de dificuldade, de trazer exemplos, de fazer junto em alguns momentos. Eu acho que nós temos um papel importantíssimo nesse processo, né, de transformação que a gente vive no mercado. E a tendência é que ele acelere, né? Nós vamos, eu penso assim que penso muito assim, daqui a 20 anos, como vai ser, né? Porque nós já não vamos ter mais essa geração lá dos baby boomers, né? Que as pessoas já estão há 40, 35 anos, provavelmente não. E nós vamos ter essa geração milênio, alfa, liderando em alguns processos, né? E conosco, muitas das vezes, ainda ali como suporte. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito, né, quando eu falo de estarmos à frente, inclusive preparar hoje para que nossa empresa ela seja perene daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Né? Eu tenho muito essa preocupação, né, de que legado eu, como área de pessoas, vou deixar para essa organização para que ela daqui a 20 anos continue sendo uma organização próspera e utilizando dessa mão de obra, né, com mais tecnologia, né, com mais projetos de inovação, de aproveitar melhor as ideias, né, e com essa geração vendo valor, né, naquela organização, no propósito daquela empresa. Sim, sim. Núbia, eu ficaria aqui mais horas e horas falando com você sobre essa temática. Queria já assim te dar os parabéns, né, por essa visão que você traz, que como eu disse aqui, eu tive a oportunidade de te ouvir há algum tempo atrás num evento, e quando surgiu aqui a ideia de te convidar para o Gente Conectada, para ter esse momento aqui de bate-papo, eu não tive dúvidas de que esse era o tema, né, para conversar com você, exatamente porque eu percebo em você essa congruência que você fala e que aqui você trouxe, que tem a ver com a sua casa, né, com a sua família, e o quanto que você traz isso para dentro das organizações, da organização que você está, e aqui tendo esse alcance todo que esse nosso bate-papo, esse videocast vai ter. Então, parabéns mais uma vez por essa visão e obrigado pela sua generosidade de contribuir com essa visão, de compartilhar, de se conectar aqui com a gente, trazendo essa contribuição. Mas antes da gente finalizar, eu queria te pedir para deixar um recado final, uma mensagem que você, Núbia, deixaria para as pessoas que estão nos assistindo no Spotify, que também estão nos assistindo no canal do YouTube do Gente Conectada. Que mensagem que você daria para as pessoas, para os gestores de RH, para os líderes que estão agora nos ouvindo e que estão vivendo aí esse momento desse convívio
que às vezes a gente ainda chama de conflito, mas que hoje aqui a gente aprendeu que a gente pode chamar de congruência de gerações. Então, eu queria fazer um reforço, né, que nós líderes, né, de pessoas e líderes, né, que estão lá na linha de frente na operação, temos um papel importante, né, no desenvolvimento. Assim como os pais, eu gosto de fazer essa correlação, né, tem no desenvolvimento dos filhos, trazendo uma analogia para a empresa, nós líderes, né, nas organizações temos um papel importante de letramento, de orientação, de suporte, aí acolhimento e aprendizagem com esses profissionais, com essas gerações. E para nós líderes, né, de RH, né, nós temos olhado, né, esse processo como um problema ou como uma oportunidade de aprendizado, né? É um conflito ou é uma congruência, né? E como é que eu quero atuar perante isso, né? E que líder eu tenho sido para essa geração, para esse momento que nós estamos vivendo, né? Eu tenho sido líder que reclama e retrai, ou aquele que acolhe, aquele que está aberto ao aprendizado, né? Seja o aprendizado nesse momento, seja o aprendizado com o outro, que é com quem chega, né? Então, acho que a gente tem que se perguntar assim, que modelo de líder eu estou sendo, né? E onde eu posso buscar ajuda, onde eu posso melhorar. Então, nós temos uma série de oportunidades de aprendizado, seja na organização, né, através da área de pessoas que geralmente está pronta para esse momento, para dar esse suporte, né, seja compartilhando também com outras empresas, outros colegas. O aprendizado vem muito da troca, né, do conhecimento, da experiência de quem já faz. E é uma das coisas que eu falo muito assim, a gente aprende sempre com a teoria, a gente aprende lá na prática, mas eu aprendo também com a troca. E se tem um conselho que eu dou, troque. Fale para além daquilo que é a cultura da sua empresa, para quem daquilo que você já faz e que deu muito certo. O que o mercado está fazendo? O que os meus colegas, o que as empresas de sucesso estão fazendo, né? Eu acho essa iniciativa da Gente Conectada sensacional, porque ela nos traz essa oportunidade de troca, né? De conhecer o que outras pessoas pensam, o que elas fazem, que trazem resultados surpreendentes. Então, trocar, conhecer o que está acontecendo no mercado, se eu posso deixar um conselho, e tem servido muito para mim, eu acho que é uma excelente ponte aí para que eu consiga estar melhor, né, nesse mercado e estar pronto, inclusive, para o futuro, né? Porque o conceito a gente está construindo todos os dias. Não tem mais uma biblioteca Barça que eu vou lá consultar e o conhecimento está lá. O conhecimento está aqui, vivo. E está acontecendo todos os dias nas organizações. Então, essa troca é muito importante. Que bate-papo potente, que finalização foi essa, né, minha gente? Muito obrigado mais uma vez, Núbia, por essa sua generosidade de estar aqui conosco, de se conectar, né, com o Gente Conectada, para trazer aqui, né, para a gente essa partilha da sua trajetória de vida e dessa congruência entre a sua trajetória e essa temática que deu para perceber aqui o quanto que ela é tão cara para você, tão importante, e o quanto que você tem contribuído lá no espaço onde você está, na empresa onde você está atuando como gerente de pessoas, e aqui trazendo essa contribuição para quem vai ter a oportunidade aí de nos ouvir no Spotify e também no canal no YouTube do Gente Conectada. Mais uma vez, muito obrigado, Núbia, por sua presença e por esse momento tão rico que nós vivemos aqui. E você que está nos acompanhando aí no Spotify ou também pelo YouTube, deixo aqui o convite para seguir o nosso canal no YouTube, seguir também o nosso canal aí no Spotify, porque aqui, gente, no Gente Conectada é isso. Conexões com pessoas, conexões com experiências, conexões com práticas que agregam para nossas experiências, também para a nossa vida, para a nossa trajetória e para a nossa prática dentro das organizações. Você que é líder de pessoas, você que trabalha diretamente na área de RH, esse videocast, essa plataforma Gente Conectada é para você. Então, obrigado pela sua audiência e mais uma vez quero aqui deixar o agradecimento aos nossos patrocinadores, a essa rede também de empresas que fazem, que tornam possível o Gente Conectada acontecer. Mais uma vez eu quero agradecer a Tempo Benefícios, que é a fundadora e a mantenedora do Gente Conectada. Quero agradecer também a Unitar Soluções Digitais. Quero agradecer a Endonauta, a São Bernardo Samp,
a Blue Saúde, ao Meridional Saúde e a Apta Soluções em Medicina e Segurança do Trabalho. Muito obrigado, mas um muito obrigado mais uma vez especial a você que está nos acompanhando aí no Spotify ou através do YouTube. E em breve nós teremos aqui um novo episódio do videocast Gente Conectada, trazendo mais experiências, trazendo mais conexões para você. Até breve.